Olá, meu nome é Odair, eu sou PEC de Ciências da Natureza aqui do Núcleo Pedagógico da DE Norte 2 e eu vou falar um pouco sobre os objetivos do método científico. O objetivo do método científico é determinar uma relação de causa e efeito entre determinados fatores dentro de um fenômeno observado. Isso é feito por meio de hipóteses. As hipóteses são formuladas baseando-se na observação daquele fenômeno e no conhecimento prévio sobre ele, se houver. Uma hipótese ela deve ser formulada de maneira que seja possível dela ser testada experimentalmente. Uma vez que ela descreve de maneira consistente o fenômeno e é capaz de fazer previsões, essa hipótese pode acabar aí se tornando uma teoria. Tá? E toda a teoria científica é passível de ser substituída por outra que faça previsões mais precisas. Temos então um passo a passo do método científico. Você observa um fenômeno qualquer e você faz uma pergunta sobre esse fenômeno. Com essa pergunta em mente, você vai estudar. Você vai se aprofundar no assunto, tá? Procurar todas as fontes que você conseguir sobre aquele assunto. Primeiro, para ver se a sua pergunta já não foi respondida. E segundo, para angariar a maior quantidade de conhecimento possível sobre o assunto, para poder formular uma hipótese. Se a sua pergunta não foi respondida ainda, você vai ter que formular uma hipótese. E essa hipótese, ela normalmente tem o formato de uma pequena previsão. Por exemplo, se eu alterar parâmetro x, ocorrerá y. E o importante na formulação da hipótese é o quê? É que a sua hipótese seja passível de ser testada experimentalmente. Então você pega a sua hipótese e você vai delinear um experimento para testar essa sua hipótese, tá? Buscando sempre o mínimo de variáveis possível quando você for delinear o seu experimento. Seu experimento foi concluído, você vai analisar os resultados de maneira crítica, tá? Sempre aplicando técnicas estatísticas para determinar se houve realmente uma relação causa e efeito. De maneira crítica, eu digo por quê? Para que você veja os resultados do jeito que eles são e não como você gostaria que eles fossem. Tá? E aí você vai para o próximo passo. Tendo os resultados, a sua hipótese foi confirmada? Ou seja, se você alterou o parâmetro x, aconteceu y? Ou a sua hipótese não foi confirmada, você alterou o parâmetro x e não aconteceu y? Tá? Nas duas situações, é importantíssimo que o seu resultado seja arquivado e publicado, tá? Porque eles vão fazer parte aí do hall de conhecimento sobre aquele assunto. Né? Tendo a hipótese confirmada ou não, isso é um conhecimento que vai ser útil para quem quiser estudar sobre o assunto no futuro. O que são variáveis? Para que um fenômeno ocorra, existem diversos fatores que interagem entre si. Cada um desses fatores nós chamamos de variável. Para que você consiga determinar uma relação de causa e efeito entre dois desses fatores, entre duas variáveis, você precisa aí identificar e tentar ao máximo isolar essas variáveis. Tá? Um experimento que seja bem delineado, ele vai ter aí identificado pelo menos esses três tipos de variáveis. Tá? A variável independente, a variável dependente e a variável que vai ser a controlada. Tá? A variável independente é a variável que você pretende alterar. A variável dependente é a que você espera que apresente mudanças quando você alterar a variável independente. E a variável controlada, normalmente ela é um conjunto de variáveis que você deve manter constante durante todo o seu experimento. Eu vou dar aqui para vocês
um exemplo bem simples de um fenômeno que a gente pode observar aí na nossa casa. Então, qual é o fenômeno? Em casa, algumas plantas que eu tenho plantadas em vaso apresentam pouco ou nenhum desenvolvimento, apesar de serem regadas regularmente. A minha pergunta: por que as plantas não estão se desenvolvendo? Então, você vai e faz uma pesquisa aprofundada, né? Então, uma pesquisa aprofundada em livros, sites de jardinagem, lojas de produtos agrícolas, constatou que há a possibilidade de que possa ser uma falta de nutrientes, já que elas são regadas regularmente, elas estão num lugar iluminado. A outra variável que sobra é o quê? É a falta de nutriente. Horas. Então, se é a falta de nutriente, eu posso já formar uma hipótese. Qual a minha hipótese? A minha hipótese é a minha previsão. Se eu adicionar fertilizante aos vasos, ocorrerá o crescimento das plantas, né? Se eu alterar X, ocorrerá Y. E para demonstrar que essa minha hipótese é verdadeira, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que demonstrar experimentalmente. Eu tenho que delinear um experimento para provar minha hipótese. Então, para realizar esse experimento, eu vou precisar de alguns materiais. Começando com 4 vasos de igual capacidade. Olha só, com esses 4 vasos de igual capacidade, a gente já começa a controlar algumas variáveis. Se eu utilizar vasos de capacidade diferente, eu não vou poder afirmar que é o meu fertilizante que está alterando o crescimento da planta. Pode ser a quantidade de solo, né? Então, 4 plantas da mesma espécie, mesma variedade, com idades e tamanhos semelhantes. Tá? A gente sabe que plantas mais jovens crescem mais rápido, plantas já mais velhas crescem mais devagar. A gente sabe que plantas de espécies diferentes vão crescer em velocidades diferentes. Se eu plantar um pinheiro, uma aroeira e um feijoeiro, eles vão crescer em velocidades diferentes. E eu não vou poder afirmar que o que está causando esse crescimento é o fertilizante. Tá? Então, já é mais uma variável aí que a gente vai controlar com os materiais. Tá? O solo que a gente vai colocar nos vasos, ele tem que ter a mesma origem e qualidade. Mais uma variável que está sendo controlada aí nos materiais. O fertilizante, o bastante para todo o seu experimento, do mesmo fabricante e do mesmo lote. Mais uma variável aí que você está controlando. Continuando então o nosso delineamento experimental, nós formamos aí 4 grupos. O vaso controle, que será mantido nas mesmas condições dos outros vasos, porém sem a adição de fertilizante. O vaso fertilizante A, que receberá a quantidade de fertilizante indicada pelo fabricante. Vaso fertilizante B, que receberá metade da quantidade de fertilizante que foi indicada pelo fabricante, e o vaso fertilizante C, que receberá o dobro da quantidade de fertilizante indicada pelo fabricante. Após a adição das quantidades indicadas de fertilizante, os vasos serão acondicionados em local ventilado, coberto parcialmente, com incidência de luz do sol de 6 horas por dia. Por que coberto parcialmente? Para evitar a incidência de chuva, né? Que é outra variável. Quando chove, não tem como você garantir que todos os vasos estão recebendo a mesma quantidade de água. Então, para você conseguir controlar essa quantidade de água, esse local tem que ser coberto. Tá? Então, elas serão irrigadas a cada 2 dias, todas no mesmo horário. O crescimento de todas as plantas será medido a cada 10 dias. E o experimento terá a duração de 30 dias. E as variáveis que a gente conseguiu identificar nesse experimento. Quantidade de fertilizante, que vai ser a nossa variável independente, que a gente vai alterar aí dentro do experimento. A variável dependente, que é o crescimento da planta, que a gente espera que se altere com a alteração da variável independente. E as variáveis controladas, tá?
que é a que a gente quer manter igual durante todo o experimento para todos os nossos grupos, que é quantidade de água, quantidade de luz solar, tipo de solo, fabricante e lote do fertilizante, tamanho do vaso, espécie da planta, idade e tamanho das plantas, quando a gente iniciou o experimento. Então, olha só, chegamos no final do nosso experimento. 30 dias depois, nós temos os nossos resultados. Temos aí o vaso controle, o vaso fertilizante A, fertilizante B, fertilizante C. E temos aí as nossas medidas que foram tiradas aí no início do experimento, a cada 10 dias, até o final aí do experimento, aos 30 dias. Temos também um gráfico aí mostrando o crescimento de cada um dos grupos. E aí está na hora de analisar os nossos dados. Então, a análise dos resultados eu vou deixar aí para vocês. A hipótese foi confirmada? Sim ou não? Existe uma relação de causa e efeito entre as variáveis dependente e independente que a gente esperava? E essa relação entre a quantidade de fertilizante e o crescimento das plantas é o quê? É linear ou é curva? Finalizando então aí a nossa conversa sobre o método científico, eu trago uma propriedade extremamente importante das teorias científicas. De fato, alguns estudiosos aí, eles dizem que se uma teoria científica não tiver essa propriedade, ela não pode nem ser chamada de científica, que é a propriedade da falseabilidade ou da refutabilidade. Ou seja, uma teoria científica ela tem que ser capaz de ser testada experimentalmente frente a outras teorias e ela deve se manter. Se ela não se mantiver, né, se a outra teoria fizer previsões melhores, mais precisas, essa teoria ela tem que ser aí refutada em prol da teoria mais nova aí que conseguir fazer previsões melhores. Tá? Um exemplo aí que a gente tem é a da mecânica newtoniana e a teoria da relatividade. Né? Então, a mecânica newtoniana é um arcabouço aí da ciência moderna e ela foi, em fato, falseada, refutada pela teoria da relatividade do Einstein. Por quê? Porque essa teoria ela faz previsões mais precisas e ela consegue fazer previsões com velocidades próximas à da luz, consegue fazer previsões com campos gravitacionais muito intensos, coisa que a mecânica newtoniana já não funciona nessas condições. Vocês podem falar, nossa, mas a gente ainda ensina, né? Mecânica newtoniana na escola, está errado. Não, não está errado. Né? As medições do Newton eram muito precisas e elas funcionam muito bem para forças e gravidades que a gente encontra aí em condições normais. Então, ela funciona muito bem para cálculos do dia a dia. Tá? Mas ela foi efetivamente já ultrapassada pela teoria da relatividade. Por outro lado, já não existe um experimento que possa ser delineado que possa falsear, por exemplo, a teoria de que a posição de um planeta do sistema solar em determinada data determine ou influencie o comportamento de uma pessoa. Então, é uma teoria que não pode ser falseada, porque ela não pode ser posta à prova. Se ela não pode ser posta à prova, ela aí já não caracteriza uma teoria científica.